criou um formato um pouco diferente de trabalho. O Henrique me pediu para estar aqui com vocês hoje. Agradeço a oportunidade, o convite. Agradeço vocês também aí por estar nos ouvindo, nos dando a oportunidade, né? A não sei se eu posso... eu vou contar um pouco da minha história e a minha visão de negócio e por que eu fiz algumas escolhas. Eu acho que é bem bacana para você ter forma de escolher o negócio próprio, né? Primeiramente, parabéns a você, tá? A vocês aí. É muito legal, fiquei muito feliz de ver isso, essa iniciativa de vocês. Tem pessoas muito novas aqui, isso é muito importante. O momento, o time da escolha, o time de você saber o momento certo de procurar, isso é importante. Mas, enfim, sem mais delongas, hoje eu tenho uma empresa que é uma distribuidora. Essa empresa ela atende 4 estados de maneira direta. Nós atendemos Rio, Minas, Espírito Santo e São Paulo diretamente. Nossos caminhões entregam, a gente não usa transportadora, tem entregas semanais nos 4 estados, e uma coisa bacana, né? E aí é o grande desafio, o grande segredo, já é um segredo do nosso negócio. Nós temos apenas 7 funcionários totais, entre ajudantes, vendedor, administrativo, e como atender 4 estados, né? Isso de maneira direta. A gente atende hoje 320 lojas, só vendo para PJ. Dentro essa empresa é uma distribuidora de acessórios de lazer, de piscina, do segmento do lazer ligado ao ramo da piscina de fibra mais propriamente dita. Aí dentro dessa empresa eu tenho um fornecedor que é a Destaque, que é uma outra empresa nossa, que é uma indústria que fabrica produtos para essa empresa. Dentro da Destaque, a gente tem uma outra fornecedora da Destaque, uma fornecedora, é uma importadora, que aí já é a Gabeira, uma outra empresa que fica na China, que atende a Destaque. Nós temos uma outra em São Paulo, que é a Roto, que na verdade ela atende a Destaque como matéria-prima. E eu também mexo com automóveis, porque dentro do meu segmento, muitos dos nossos clientes utilizam automóveis para fazer serviço para os próprios prestadores. Por que eu estou contando isso? Porque, na verdade, a gente criou uma cadeia de consumo de uma empresa fornecedora da outra. Ela é dependente, uma alimenta a outra, cada um dentro do mesmo segmento, porém cada uma vive de maneira peculiar. Uma é indústria, outra é importador, outra é o automóvel, só que tudo dentro do mesmo setor. Por que isso, gente? Porque, por exemplo, piscina é sazonal. Em alguns momentos tem baixa, por exemplo, agora está no inverno, né? Então, eu estou dando mesmo o mesmo momento, até o momento onde eu, por exemplo, é o momento onde eu aqueço a venda de automóvel dentro com meus próprios clientes, né? Mas isso a gente vai falar mais para frente. Mas eu queria chamar a atenção para vocês de não ficar preso, né? Uma coisa vai alimentando a outra. E essa é a minha vida hoje. E como escolher um negócio? A primeira coisa que eu vou falar para vocês é que eu não faço nada que eu gosto. Eu não gosto de mexer com lazer, não suporto mexer com piscinas, não gosto de fabricar nada, não suporto. Inclusive, essa semana surgiu a oportunidade de a gente estar adquirindo uma nova empresa que é de fabricação. Uma coisa, um ramo que eu não gosto, que é dispar. Surgiu a oportunidade, está avaliando, estamos conversando, mas assim, não gosto nada disso. Quando fala de produzir, fabricar, funcionários, indústria, matéria-prima, eu não gosto disso. Não gosto também da piscina, como já falei, não gosto de importação, nada do que eu faço nas minhas empresas eu gosto. E é a pergunta, por que eu faço? Né? Eu vejo assim, as pessoas geralmente quando vão escolher uma profissão, na minha visão, tá, gente? Eu queria
pedir a você a compreensão de que a gente está aqui por respeito a todos, tá? É minha visão de vida, mas respeito quem pensa diferente. A maioria das pessoas escolhe profissões, na minha visão, pelo motivo errado. E é o que eu percebo. Se você vai fazer uma viagem, por exemplo, você não escolhe primeiro a estrada, o primeiro carro, ou a primeira parada. Você escolhe primeiro para onde você vai, né? Pode ser para a Bahia, qual cidade, qual hotel, qual praia. Você escolhe o local para onde você quer chegar. E aí, a partir daí, você escolhe o melhor momento, o melhor dia, o melhor horário para viajar, a melhor rodovia, as paradas que você vai fazer. A questão é que quando se fala de vida, a pessoa primeiro quer escolher a profissão, ela quer escolher. E aí, ela, quando escolhe a profissão sem saber para onde ela vai e o que ela quer de fato, ela tem, a chance dela escolher errado é muito grande. Porque, por exemplo, uma vez eu conversei com um jovem, hoje eu sou até padrinho de casamento dele, mas muito tempo atrás ele falou comigo sobre profissão, que ele queria fazer administração. O nome dele é Wenderson, um jovem que eu amo muito. E ele falou assim: eu quero fazer administração, gosto, eu acho legal e tal. Eu falei, bacana. Só que ele tinha confidenciado comigo há algum tempo que ele queria ter um determinado carro e morar num determinado lugar. Eu falei assim, cara, mas você acredita que a administração vai te levar aonde você quer chegar? Aí ele, como assim? Eu falei, você gosta de administração? Gosto. Você acha bacana? Acho. Mas você acha que o salário de um administrador vai chegar no carro, nesse tal lugar? Ele, não pensei nisso. Eu falei, pois é, você deveria pensar, porque senão você vai se frustrar. Ou como profissional, ou você vai se frustrar com a realização do seu próprio sonho. Não vai chegar onde você quer. Então, assim, primeiro, como escolher um negócio? Eu, eu gosto muito de coisas perene. O que é perene? É aquilo que não acaba, é aquilo que vai existir a vida inteira. Por exemplo, eu também invisto alguma coisa com bolsa, com mercado imobiliário, essas coisas tais. Mas eu gosto muito de hidrelétrica, saneamento básico, porque são empresas que vão estar ali. Você fecha sua casa e viaja, mas a conta de luz e água chega do mesmo jeito. Então, é uma renda perene. Isso é perene. Mas eu, basicamente, quando falo de empresa, eu gosto de investir em empresa de sonhos. Carro, piscina, lazer. Por que isso, gente? Porque sonho é melhor que mexer com comida. Por exemplo, quantos de vocês aí, fiquem à vontade para responder ou não, já economizaram no ônibus, na passagem, ou no alimento, ou na comida, ou comeram ovo, comeram alguma coisa mais simples para poder realizar um sonho, né? Esse ano, por exemplo, o iPhone, pelo terceiro ano, bateu recorde. Inclusive, esse ano ele duplicou o número de vendas aí a nível de mundo. Ele vende e bate recorde a todo tempo. É o telefone mais caro que existe e continua batendo recorde de venda, né? Enquanto o arroz está encalhando. Inclusive, o brasileiro, esse ano, diminuiu o consumo de feijão em 35%. Enquanto isso, a venda de iPhone aumentou. Por que isso? Porque a Samsung vende preço, o iPhone vende sonho. Sonho movimenta as pessoas, né? Então, assim, quem aí nasceu nunca sonhou em ter uma casa com piscina ou um carro? Carro é assim, quem não tem sonho em ter, quem tem sonho em trocar. Então, é um mercado que vai existir a vida inteira. Então, a primeira coisa, quando eu escolho qualquer negócio meu, tem que ser algo que movimenta, que faz a pessoa querer, ela quer ter. Não, eu, por exemplo, já vendi uma quantidade expressiva de automóveis e nunca botei placa de venda. Nunca botei. Nunca tive placa de venda, nunca tive agência. Tive agência um período, mas não me valia a pena, porque não fazia diferença. Porque você mexe com o sonho das pessoas. Quando você entende isso, as pessoas fazem tudo o que elas querem e podem para um sonho. Mas por que eu não gosto do que eu mexo, do que eu faço? Vamos lá. Quando eu conheci a minha esposa, lá atrás, ela tá aí, não tá, amor? Tá ali, Kátia. Tá aí, gente. Kátia tira pele, minha amada, tá? Então, vamos lá. É interessante, a gente tinha pouco tempo de namoro, pouquíssimo, mas pouquíssimo mesmo. E a gente sentou e falamos assim, ó, bom,
Vamos pegar aqui, a folha de papel. Cat Wallace. Vamos ter 4 filhos. Vamos. Cada um vai ter 7 anos de idade um para o outro, de intervalo, que é o tempo de estruturar a vida para receber o próximo filho sem que prejudique o anterior. Aos 42 anos, eu ia comprar um determinado carro, um carro específico, que a gente sonhava em ter. Aos 45 anos, a gente ia se aposentar e viver trabalhando para Cristo. Pronto, resumiu a vida. Esse era o sonho. Então é aquilo, a gente tem que saber para onde queria estar, para onde queria chegar, isso é importante. Porque a partir do momento que eu decidi qual carro eu queria, quantos filhos eu queria, a casa que eu queria ter, aonde eu queria, o tipo de vida que eu queria ter, agora fica mais fácil de saber o quanto eu preciso ganhar. E eu fui procurar saber, por exemplo, durante muitos momentos eu fui na concessionária daquele carro lá, sem ter dinheiro nenhum para comprar, possibilidade zero de comprar. Mas eu fui lá muitas vezes porque eu queria saber quanto custava, quanto era a prestação, a manutenção, como era que era o financiamento, as pessoas que compravam aquele tipo de carro, que tipo de pessoa ela era médico, era empresário, era advogado, quem era o público daquele carro. Para morar na casa que eu queria, quanto em média eu precisava ganhar. Então, isso me fez escolher a profissão, porque eu descobri que uma faculdade, no meu caso, tá? No meu caso, não ia chegar onde eu queria chegar. Eu descobri que eu precisava de mais do que isso. Eu tinha um objetivo também muito claro de servir a Deus com meus bens, com meus talentos. Eu acho que esse é o grande segredo. A gente entende isso. Eu não sei se todos aqui são adventistas, são cristãos, mas independente disso, Deus, ele é dono do ouro, da prata e do bronze. Isso é fato de direito. Eu confesso a vocês que eu nunca tive dificuldade de ganhar dinheiro. Nunca. Não é um dom meu, não é um talento, não é porque eu sou melhor que ninguém. Sempre tive, falando assim, parece que eu nunca tive lutas, né, gente? Muitas batalhas, a gente batalha até hoje. Hoje mesmo é um dia muito difícil. Mas a questão é que a prosperidade é algo que pertence a Deus, né? As pessoas, às vezes, é muito comum a gente, às vezes, ver na igreja pessoas que olham e acham que ter uma vida próspera é pecado, ou algo assim. Não. Mas se a gente for olhar, né, José, governador do Egito, Davi, rei, e se a gente for olhar, na realidade, todos os profetas, todos os líderes tiveram vida em abundância, né? E Deus fala isso, que vim para ter vida em abundância, tá? Ele fala também que vim para realizar o desejo do seu coração. Mas como entender isso? E aí eu sempre botei isso na minha mente, servir a Deus com meus talentos, meus dons e meus recursos. Ele é meu sócio. Literalmente. Por exemplo, essa empresa distribuidora, eu e minha esposa ficamos nos primeiros 2 anos, eu acho, né, irmão? Quase 3, né? Sem tirar nem um centavo. A gente não vivia dela. Ela vivia para si própria e para a obra de Deus. Isso é uma coisa que é difícil as pessoas. É muito fácil falar, mas é difícil ver pessoas que praticam de fato isso. O fato é que Deus assumiu o compromisso de voltar a essa terra. E os bens dele estão focados nisso. Ele não vai deixar faltar algo para o seu filho, ele ama todos de maneira igual. Mas os bens de Deus, os talentos, as finanças, o patrimônio divino, ele tem que ser destinado para a pregação do Evangelho. E quando ele descobre que você, como filho dele, tá com o coração aberto para isso, ele abençoa abundantemente. As lutas vão vir, mas entenda, eu digo para vocês, de tudo que eu já fiz na vida, o maior motivo de Deus me abençoar e das portas se abrirem é porque ele é literalmente meu sócio. Então, escolhido para onde eu queria ir, o carro que eu queria ter, o momento que eu queria comprar esse carro. Então, assim, gente, primeiro, faça planos a longo prazo. Por exemplo, as pessoas têm medo de anotar, né? Eu anotei, eu tirei foto do carro, eu olhava para o carro.
Eu ia na agência, nos momentos mais difíceis, eu ia lá ver o carro. Não pelo carro, tudo me mantinha vivo. Então, anotem, escolham hoje. Se vocês querem um dia ter uma vida, seja ela qual for, decida hoje, tá? Escolha, tenha coragem. Perguntaram para Michael Phelps como ele fazia para bater recordes. A resposta que ele deu foi eu nado. E a repórter falou, não, mas eu quero saber como é que você faz. Ele falou, nada. Ela falou assim, não, eu quero saber qual a estratégia que você usa. Ele falou, ah, tá. Ele falou o seguinte, na minha cama, eu escrevi no teto o recorde que eu queria bater. A mesa da cozinha eu troquei, botei uma de vidro. E escrevi embaixo dela o recorde que eu queria bater. No painel do meu carro tinha um recorde. No banheiro. E aonde eu ia, eu olhava o tempo inteiro o que eu queria bater. Ele anotava nos lugares e olhava. A gente muitas vezes não anota ou não prospecta isso porque a gente tem medo de falhar. Decida hoje para aonde você quer chegar, que tipo de vida você quer viver, aonde você quer morar, o carro que você quer ter, o nível salarial. Decida. É o primeiro passo. É decidir para onde você quer chegar. Você falou alguma coisa? Primeiro passo. Oi? Ah, tá. O primeiro passo do sucesso é decidir aonde você quer chegar. Quando eu digo passo do sucesso, eu não estou falando de dinheiro, tá, gente? Prosperidade é a ausência de necessidade. Tem gente que acha que prosperidade é ter dinheiro, ter carro, casa. Prosperidade é a ausência de necessidade. É você chegar onde você queria chegar, entende? Tem pessoas que têm vidas humildes e são muito mais felizes que pessoas que têm, teoricamente, prosperidade, mas não tem nada. Prosperidade é a ausência de necessidade. É você ter aquilo que você quer ter, né? Então, assim, o primeiro passo para você escolher um negócio não é o negócio, é escolher que tipo de vida você quer ter, aonde você quer chegar. Ponto. Dito isso, agora você vai escolher o que você vai fazer da vida. Eu amo meu sonho de vida, de consumo, era, aos 45 anos, parar de. Não vou dizer nem de trabalhar, porque quem trabalha a vida inteira não para, mas assim, de ter que trabalhar literalmente ali todo dia, com horário e tudo mais. Porém, eu queria comprar uma terra para meus filhos e minha esposa. Eu não queria ver. Por que 45 anos? Pela nossa matemática, a gente teria uma bebê nessa altura de campeonato. Realmente a gente tem um filho de 2 anos. E o outro mais velho está com 16. E aí, eu não queria passar essa parte da vida deles sem estar com eles. Então, eu precisava ter tempo. Eu não queria conhecer meus filhos quando ele já tivesse adulto, casado. Eu não queria, porque na verdade a gente acaba não conhecendo a correria da vida, né? A gente acha que conhece, mas na realidade você deixa para conhecer os netos, aí você vai conhecer. Você conhece mais os netos do que seus filhos. Então eu não queria passar por isso, né? Então por isso aos 45. E aí eu queria comprar uma terra e realizar o meu sonho profissional. Pintar automóveis. Eu adoro pintar automóveis. Eu gosto de desmontar, montar, pintar, pegar um carro batido e recuperar. Eu amo isso. Era o meu sonho. E aí, lá atrás, inexperiente, a primeira coisa que eu fiz foi montar uma oficina mecânica de pintura. Feito isso, pouquíssimo tempo depois eu descobri que eu não ia pintar carro. Mesmo amando carro. Eu gosto de carro, de mexer, de preparar, de motores. Mas eu descobri que eu não ia fazer isso. Porque eu descobri que aquilo não ia me dar o carro que eu queria, eu não ia ajudar a minha igreja do jeito que eu queria, não ia morar onde eu queria, eu não ia conseguir parar aos 45 anos e ter a vida que eu queria ter aos 45 anos. Então, eu decidi fazer aquilo que eu não gosto por alguns anos, para passar o resto da vida fazendo o que gosto. A maioria das pessoas quer passar a juventude fazendo o que gosta, e ela escolhe a faculdade pelo que ela gosta, ela escolhe a profissão pelo que ela gosta, ela vai trabalhar com o que ela gosta, mas passa o resto da vida fazendo o que não gosta. Então, eu decidi fazer o que eu não gosto por um período da minha vida para fazer o resto da vida que eu gosto. E é o que a gente vai fazer agora. Então,
Feito isso, eu falei, bom, automóveis não vai chegar aonde eu quero chegar, não vai me levar, não do tipo que do ramo do automóvel que eu queria. Então, eu preciso mudar de plano. Meu filho uma vez perguntou, pai, o que você queria fazer quando escolheu sua profissão? Eu falei, ganhar dinheiro. E ele falou assim, não, pai, você não entendeu. Quando você escolheu o que fazer, o que você queria fazer? Ganhar dinheiro. Ele, pai, você não está entendendo. O que você queria fazer, filho? Vou repetir, ganhar dinheiro. Bom, e ele falou assim, pai, mas eu não estou entendendo. Eu falei, Guilherme, eu sigo o rastro do dinheiro. Eu olho o dinheiro aonde ninguém olha. E eu sigo para onde o dinheiro vai. Dos 100 homens mais ricos do mundo, 72 deles cresceram e se tornaram ricos numa crise, né? Por exemplo, estamos passando uma crise agora e com certeza muitas pessoas vão ficar milionárias sem entender o mercado, né? Então, eu me habituei a ver as necessidades. Por exemplo, a primeira empresa que a gente teve foi um hortifruti, porque a gente percebeu que na época, na localidade onde a gente morava, não tinha. E as pessoas tinham que ir nos mercados, enfrentar filas às vezes para comprar uma pequena fruta. Depois a gente viu a necessidade, a gente viu que estava começando a era do filme, e aí montamos o Auto Center. Mas, enfim, nada disso ia levar onde eu queria. No carro que eu queria, no sonho que eu ia realizar, não ia fazer, não ia levar onde eu queria. Uma vez o jovem falou assim para mim, meu sonho é ser advogado. E eu quero deixar claro que eu acho uma profissão fantástica. Eu leio direito, que eu gosto, acho uma profissão incrível, tá? Porém, no caso do jovem, eu falei para ele que ele ia perder tempo. Ele falou assim, por quê? Eu falei, cara, você quer chegar onde com isso? Você já pensou nisso? Ele, não, eu quero ser advogado. Eu falei, tá. Mas você não sabe onde você quer chegar? Ele, não, não pensei nisso. Eu falei, cara, quem não sabe para onde vai, qualquer coisa serve. Você tem que ter muito nítido para onde você quer chegar. Aí ele falou assim, vou te fazer uma pergunta, você ama ser advogado, você seria advogado de graça? Aí ele, não. Você seria advogado para um salário? Ele, não. Para ganhar 2 salários? Ele, não. Para ganhar 3? Ele, não. Eu falei, você não faria faculdade de advocacia? Você não ama ser advogado? Ele, não, mas eu gosto mais de dinheiro. Eu falei, pois é. Respeito mesmo, gente. Quem tem um sonho de ser um profissional, assim como eu tenho um sonho, que é ter uma oficina de pintura. Tem gente que ri de mim. Eu tinha um segundo sonho. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, não é eu quero que vocês entendam que é trabalho, né? Não é assim, pô, ele teve isso tudo. Não, eu vivia de comprar, eu sempre comprei e vendi carro, né? Sempre foi um negócio paralelo que eu fiz. Então, nisso comprar e vender carro, eu já tive para mais de 5 mil carros. Eu conheci minha esposa com 17, nos casamos com 20, eu já tinha tido 1.000 e poucos carros. Não porque eu tinha dinheiro, mas é porque comprava e vendia, tá? Fique claro isso, eu nunca tive 5 mil carros ou nada disso, tá? Comprava e vendia. E aí eu lembro que eu tinha 40 anos, e um amigo falou assim, cara, qual é o seu sonho? Eu falei, ter um carro. Ele, como assim? Ter um carro? Eu falei, meu sonho é ter um carro. Ele, como assim, cara? Veja você trocando de carro toda hora. Eu falei, mas você não está entendendo, aquilo não é meu. Aquilo é meu trabalho. Meu sonho é ter um carro. E ele me zoou pra caramba. Eu falei, cara, isso aqui é um produto, é um trabalho. Eu não posso pegar um carro desse, botar o som do jeito que eu quero, pintar daquele jeito, botar uma roda. Aquilo ali é trabalho, não é meu carro, não é meu. Mas, enfim, e eu fiquei, por vários momentos, eu fui mudando, né? Da oficina, agência de automóveis, auto center, tive várias outras situações, até que eu aprendi uma coisa. Nenhum desses negócios ia me levar onde eu queria. Por quê? Porque todos esses negócios já existiam. A agência de automóvel era comum, auto center, tudo isso já existia. E aí eu descobri que quem ganha dinheiro de verdade são as pessoas que resolvem problemas. Pessoas que preenchem buraco.
Pessoas que olham o tempo inteiro. Às vezes você vai... Quantas vezes você vai, por exemplo, num restaurante, ali você fica olhando coisas que te incomodam, e você olha ali e fala assim, caramba, pô, isso podia ser diferente. Mas ninguém fez, mas você percebeu que tinha ausência, tinha um problema ali. Pessoas que mudam de vida são pessoas que identificam problemas e resolvem eles. Por exemplo, e quando eu entendi isso, virou a chave na minha cabeça. A minha empresa é uma pioneira no segmento dela. Ela é única, a minha distribuidora. Eu fui lojista de uma loja de piscina. Por que loja de piscina e não de carro? Porque piscina é caro, é sonho. Todo mundo quer ter e paga bem por isso. E eu queria chegar a um determinado lugar e eu descobri que esse setor me levaria. Mas eu tinha um problema. Eu estava ali e eu descobri o seguinte: o lojista de piscina, ele tinha algumas situações. Por exemplo, ele tinha que ter um baita estoque, então isso obrigava ele a ter um aluguel caro, porque ele tinha que ter um depósito grande. Por quê? Porque ele só conseguia comprar produtos direto da fábrica, tinha pedido mínimo, tinha prazo de entrega longo, então por isso ele tinha que ter um estoque para esperar a próxima remessa chegar. E, por exemplo, quando o camarada vai vender uma piscina, ele tem pelo menos 30 itens para ligar, para instalar ela. E aí, cada item tinha pedido mínimo. E aí eu falei, cara, isso é um problema. E eles sofriam com isso. E eu falei, cara, tá aí um negócio. Eu preciso preencher essa lacuna. Não existia isso no meu ramo. Distribuidor. Então, eu fiz o seguinte, eu agora vou montar um estoque. Esse lojista não vai mais precisar fazer estoque, ele vai trabalhar com o meu estoque. E essa era a proposta simples e básica. E todo mundo adorava, só que ele não entendia que, na realidade, eu estava tornando ele um refém. Ele não tinha mais opção. Uma vez que ele se tornava meu cliente, ele não podia nunca mais deixar de ser. E assim até hoje. Todos os clientes, desde o primeiro, que foram meus clientes, são meus clientes até hoje. Eles não têm opção de trocar. Por quê? Bom, primeiramente, eu comecei a dar treinamento para eles, de como melhorar, como economizar, como melhorar o desempenho de venda, como ele ganhar dinheiro comprando, não vendendo. Eu não ganho dinheiro vendendo, eu ganho dinheiro comprando. Né? No meu setor, todo mundo acha que ganha dinheiro no verão, e eu não ganho dinheiro no verão, porque vende muita piscina no verão, né? No inverno, por exemplo, não vende. Eu ganho dinheiro no inverno, não no verão. Ponto de vista é muito importante, gente, quando você vai escolher o seu negócio e como vai administrar ele. Tudo é ponto de vista. Um fabricante de chinelos mandou o gerente dele ir à África, não sei se alguém já ouviu isso, e ver se lá era um bom mercado para chinelo. O gerente foi, voltou desanimado, falou que não era bom porque lá ninguém usava chinelo. Ele pegou um auxiliar de produção e mandou ele lá e falou, quero que você vá lá. Mas o gerente já foi, não, mas vai lá. Eu quero que você vá lá e veja se lá é bom para vender chinelo. O camarada chegou lá, nem voltou. Ó, nem volto mais, eu estou ficando ponto, porque aqui é ótimo, a gente vai ficar rico, milionário, porque aqui ninguém usa chinelo. Tudo é ponto de vista. E aí, pensando nisso, eu falei, o discurso para o lojista era fácil. Amigo, você tem que investir um dinheiro enorme para ter um estoque. Você não precisa mais. Você precisa ter um pedido mínimo de cada produto. Agora você comigo, gasta R$ 1.100 por piscina, você tem todos os produtos para aquela piscina, então você não precisa mais ter pedido mínimo para cada coisa. Eu te vendo o kit da piscina. Uma coisa legal, você paga R$ 8.000 de aluguel, por exemplo. Você pode alugar só um terreno, botar um container ou um escritório pequeno, encher o pátio da piscina, não precisa mais ter depósito grande. O aluguel de um terreno é R$ 1.000 em média, 1.000 e poucos reais, ao invés de 8.000 de uma loja, de um depósito, de um galpão. E aí, se pararem hoje, eu acho que quando vocês começarem a andar em lojas de piscina, agora vocês vão perceber que a gente mudou o mercado. A maioria das lojas de piscinas hoje, vocês vão ver que são terrenos, com piscinas espalhadas e escritórios pequenos. Nós mudamos isso. Isso foi fantástico. Quando eu consegui fazer isso, eu descobri que eu nunca mais passaria pelo que eu passei. Porque agora os lojistas, para eles saírem de mim, eles teriam que voltar ao tradicional, alugar um imóvel de R$ 8.000, ter um investimento de 50 mil de estoque. Então,
eu descobri o seguinte: você não pode ter o melhor preço, você não precisa ter o melhor preço. Repare que me mostra um líder de mercado, de qualquer setor que é líder de venda, que é barato. Todos os baratos são secundários. Os líderes de venda são sempre mais caros. Coca-Cola, iPhone, IP, Bombril, Omo, Corolla e por aí vai. Todos os líderes de qualquer setor são mais caros. Então, o preço não é um bom negócio. Mas eu descobri o seguinte: a minha empresa não precisava ser a mais barata, ela precisava ser o melhor negócio. E até o ponto que eu descobri que eu podia fazer dela não só o melhor negócio, mas o único negócio viável. Por quê? Porque agora, para ele sair, deixar de ser meu cliente, ele teria que fazer um investimento muito alto. Então, eu preenchi uma lacuna. O meu cliente tem entrega imediata, aonde ele estiver, no prazo máximo de 24 horas. O meu cliente compra sem pedido mínimo, por quê? E aí vem um outro fator, logística. Eles pagavam muito frete. Eu também pagava. Então, a gente fez uma linha até os fornecedores, não são os fabricantes. E fizemos um mapeamento. E agora eu fiz uma trilha de migalhas de clientes até cada fabricante. Então, meu caminhão vai entregando e volta carregado. Isso, eu já tinha um bom preço com o fabricante, cheguei para eles e falei, ó, eu quero mais desconto. Ah, não tem como te dar desconto, teu preço é melhor. Eu falei, não quero que você tire dinheiro do seu bolso, não. Você paga frete para me entregar. Você me dá frete CIF. Eu só quero que você pare de pagar transportador e dê esse dinheiro para mim. Então, eu economizei na entrega, eu ia buscar e já entregava. Então, meu cliente não tinha pedido mínimo, ele podia comprar, ele pode comprar R$ 70 ou R$ 20 mil ou R$ 50 mil, não importa, ele vai ser atendido. Meu caminhão, ele anda cheio o tempo inteiro. Eles se cruzam de estado para estado. E por aí vai. Então, é o melhor negócio, é o mais rápido, é o mais barato, o mais econômico. Agora, eu tinha um outro desafio. Lembre-se, o mercado é de quem resolve problemas. Todo piscineiro tem um grande problema, o pós-entrega. Se alguém aí já comprou uma piscina, sabe disso. O pós-venda. Porque as fábricas de acessórios não fazem pós-venda. As garantias são para assistência técnica, não vão na sua casa resolver o problema. E eu falei, caramba, tá aí uma lacuna. Eu era lojista e quando alguma piscina dava problema, eu passava mal. Aquilo era um problema gigante para a gente. Porque eu parava de vender para ir lá resolver problemas, às vezes de um LED, uma coisa simples, e perdia muito tempo com isso. Então, nós somos o único no mercado que tem assistência técnica na casa do cliente. Se você é um lojista de piscina e é um cliente da Sevenpool, a gente atende o seu cliente na casa dele até 24 horas. A gente dá assistência técnica lá. E aí ele falava, e aí isso foi muito bacana. Por quê? Para você ter direito a isso, você tem que comprar 100% com a gente. Você não pode comprar nenhum lápis com outra empresa. Ou você compra 100% com a gente, ou você vai ter assistência do fabricante, não minha. Então, é o melhor negócio e agora o único negócio. Ou você é meu cliente, ou não. Né? Então, assim, o cara, às vezes, por exemplo, algum cliente vai comprar bomba comigo, mas não vai comprar filtro. A bomba é mais cara. Se comprar o conjunto, tem desconto. Se comprar separado, não tem garantia na casa do cliente, não tem assistência técnica. Se comprar avulso, fragmentado, sai mais caro. Só vendo o kit fechado, combo. Por exemplo, se o cliente compra um combo, tudo que a piscina precisa, ele gasta R$ 1.100. Se ele comprar avulso separado, ele gasta R$ 2.000. Eu quero vender 2.000? Não, eu quero vender a 1.000. Por quê? Porque isso faz dele refém da minha empresa, né? No bom sentido. Mas por que eu estou falando isso, gente? Porque a gente tem que ser... Na hora que você escolher uma empresa, um negócio para tocar, tenta olhar ao seu redor. Tem várias falhas que você está enxergando, mas não viu disso um negócio. Tem várias situações que você olha e te dá insatisfação. Né? Por exemplo, a gente descobriu uma outra lacuna no mercado.
que é a fábrica de cascata que a gente tem hoje. A gente é a única do Brasil que tem cascata de rotomoldagem. Por quê? Porque era um problema, porque as cascatas de fibra trincam, vazam, queimam com o sol. Eu falei, opa, eu preciso resolver esse problema. Porque se eu resolver esse problema, a gente vai vender muito. E eu levei muito tempo até desenvolver, eu e um sócio, nessa empresa eu tenho um sócio, e desenvolvemos uma cascata à base de polietileno, rotomoldada. Isso foi fantástico. Por quê? Gente, estou contando a minha história, tá? Eu não sou um palestrante, tá? Estou dizendo como eu escolhi os meus negócios. Por exemplo, uma cascata de fibra, uma fábrica para fazer 100 cascatas, ela leva, em média, com 10 funcionários, ela leva, em média, 20 dias para fazer. Rotomoldagem, eu consigo fazer 200 cascatas em 2 horas. Cascata de fibra, quanto mais eu fabrico, mais mão de obra eu preciso ter e mais matéria-prima. Rotomoldagem, é a hora. Quantas cascatas eu consigo fazer por hora? Quanto mais eu vendo, mais barata ela fica. Alta produção. 2, ela é injetada em peça única, risco de vazamento zero. E aí, quando eu apresento isso para o cliente, que ele vai instalar lá e ele não tem risco, isso é maravilhoso. E aí, agora a gente, de novo, sai na frente. Por quê? Porque houve uma brecha, era um problema, era o calcanhar de Aquiles dos lojistas. Então, a gente olha o tempo inteiro brechas, a gente trouxe isso. A gente trouxe uma outra novidade. Eu e o Pedro ficamos batendo cabeça que a gente queria, as cascatas custavam caro, a gente queria uma cascata de baixo custo, né? Quanto mais produz, quanto mais eu vendo, mais barato fica. Antes da gente, uma cascata para o lojista custava em torno de R$ 400. Nós começamos a vender a 250, foi aumentando o número de vendas, foi para 200, foi aumentando o número de vendas, foi para 180, 150, 120, 100, R$ 75 e vai baixar mais. E aí, patentear, a concorrência fica tem dificuldade de buscar. Por que eu estou contando isso, gente? Seja lá o que você for fazer, se você quer ter um negócio sólido, seja diferente. O mundo não é de quem pensa igual aos outros. Seja diferente. Olhe, eu tenho uma regra, eu sou cheio de regras. Uma frase que eu sempre falo do meu filho: invista quando ninguém investe, compre quando ninguém compra. Faz o que ninguém fez, terá o resultado que ninguém teve. Por exemplo, por que eu ganho dinheiro no inverno e não no verão? No verão eu só colho o dinheiro. No inverno todo mundo para de vender. Então as fábricas lotam de material. Então elas precisam vender. Então eu compro no inverno. Compro no inverno para vender no verão. Wallace, mas por que eu ganho dinheiro no inverno e não no verão? Mesmo comprando, gastando mais do que no verão. Porque o que eu vendo não é banana. Eu não trabalho com nada perecível. Porque se eu não trabalho com nada perecível, banana, tomate, fruta, qualquer fruta, algo que vai estragar, algo que tenha prazo de validade, eu não trabalho com nada que tenha prazo de validade. Porque se eu comprei bem, em algum momento eu vou vender bem. Não tem desespero, não tem pressa, né? Eu compro para vender no bom momento. Então, eu compro para vender no verão, compro para vender na alta, eu não compro para vender na baixa, eu não compro para vender, eu compro para comprar. Então, invista quando ninguém investe. Faça o que ninguém fez, terá o resultado que ninguém tem. Pessoas que fazem o óbvio têm resultados óbvios, né? Uma coisa também que eu sempre falo: pense bem antes de decidir. Depois que decidiu, não volte atrás. Paulo fala que, esquecendo as coisas que para trás ficam, siga rumo para o alvo. Paulo só olhava para frente. Pessoas que mudam de decisão, de projeto o tempo inteiro, são pessoas que não sabem para onde vão. E a cada vez que você muda de projeto, você retrocede na sua vida muitos anos. Por exemplo, um casal que se casa e se separa, a pessoa casa e se separa, o cara se separa de novo. Cada vez que ela casa, ela volta 10, 15 anos na vida dela. Cada vez que ela se separa ou se casa de novo, ela retrocede.
ela perde tempo, ela gasta mais tempo refazendo a vida dela do que gastaria consertando o que está errado. Né? Isso é no casamento, isso é também no negócio, é na vida. Se você fica mudando o tempo inteiro, você atrasa a vida. Pessoas que mudam o tempo todo é porque não sabem onde quer chegar. Mas, espera aí, eu tive auto center, tive vários negócios. Está falando que não posso mudar? Não, não é disso que eu estou falando. Eu digo mudar, mudar o seu projeto de vida, o seu objetivo. Tenha ele muito bem definido. Siga ele a todo custo, todos os dias. Traga ele com a realidade palpável. Por exemplo, o carro que eu queria ter, a gente tem hoje, para a glória de Deus, na época, era impossível ter. Impossível. Simplesmente impossível. Não tinha possibilidade de eu chegar lá. Então, eu trouxe ele para a realidade. Por que 42 anos? Porque eu dividi ele. Eu falei, caramba, eu não tenho esse dinheiro. E talvez eu nunca vou ter isso assim, não sei como ter. Mas vamos supor que seu objetivo custe, por exemplo, 100 mil reais, ou 200 mil reais, ou 1 milhão de reais. Né? Se eu tenho um objetivo que custa 1 milhão de reais, por exemplo, 1 milhão de reais é muito dinheiro. Mas você pega 1 milhão de reais, divide por 20 anos, depois divide por meses, e por dias, e por hora. Eu descobri que para realizar meu sonho eu precisava economizar em torno de R$ 10 por dia. Eu teria ele aos 42 anos. Então, isso já foi muito fácil, porque guardar um valor Y, ou X, ou Z é muito difícil. Mas você fracionar ele ao ponto que fique palpável para você, que o sonho tem que ser palpável. Só que você só consegue isso se você definir prazo, data, valor, tempo. Então, você divide isso, traz ele para a sua realidade, R$ 10 por dia, R$ 1 por dia. Eu já tive sonhos e objetivos que eu sabia que eu precisava evoluir, crescer X por dia. E eu precisava pegar aquele X e investir para que ele rendesse mais Y para frente. Então, dilua seus sonhos, dilua seu objetivo, torne ele real, palpável, próximo. Esses são os grandes sonhos, mas nesses grandes sonhos, você vai deixar ele a longo prazo. Crie metas a curto prazo agora. Você tem que ter metas a curto prazo. Porque para você realizar um grande sonho, você tem que realizar vários pequenos sonhos. Você tem que realizar vários pequenos objetivos. Que eles vão te manter vivo. Eles vão te ajudar a chegar lá. Né? Então, eu tinha vários pequenos sonhos. Só que todos esses pequenos sonhos me levavam àquele grande. Então, eu mais uma vez estava fracionando aquele grande sonho. Então, tinha vários pequenos objetivos que me levariam até onde eu chegava. Por exemplo, eu não podia ainda ter aquele tal sonhado carro. Eu fui tendo carros mais simples, e a cada vez que eu trocava, eu ia capitalizando, capitalizando, até chegar no tal carro tão sonhado, no objetivo que eu queria chegar. Mas, voltando ao assunto, buscando e escolhendo essa empresa. Eu acho muito bonito e louvável pessoas que escolhem o seu negócio de acordo com o que gostam de fazer. É muito legal. Mas você, na grande maioria, cria-se um problema. E se você faz o que você gosta de fazer, você vai fazer pelo resto da vida. Todos os meus negócios eu faço para eles andarem sozinhos. Por exemplo, eu estou aqui na Serra, minha empresa está andando. Hoje tinha um em São Paulo, outro em Minas, e por aí vai. Eu, eu tenho uma empresa que é destaque, eu nunca pisei nela, nunca. Há um tempo atrás, eu tinha 3 lojas de piscinas. Eu só fui nelas quando abri e depois quando vendi. Elas eram líderes de venda da fábrica que a gente trabalhava. Elas ficaram, eu tive essas lojas por 2 anos, porque era o propósito, eu só teria. Meu projeto era só ser dono delas por 2 anos. Eu, às vezes, faço empresas para vender. Então, a ideia era ter ela por 2 anos mesmo. É porque eu não suporto piscina, principalmente cliente final.
Eu não faço nada que me envolva o cliente final. Eu só mexo com empresas. Mas, enfim, eu criei ela para andar sozinho. Se você tem um negócio próprio e você é a pessoa que mais trabalha, você não é um empresário, você é o melhor empregado. Se o seu negócio não anda sem você, você é um mero empregado, você não é um empresário. E pessoas que geralmente trabalham com o que gostam de trabalhar são empregados, não são empresários. Entende? Porque ela faz ali como hobby. Ela não está focada no que realmente tem que ser. Né? Na maioria, presta atenção, gente, isso é uma opinião minha, tá? Posso estar errado, tá bom? É a minha visão de negócio. Eu conheço pessoas que fazem o que gostam a vida inteira e, 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 e tem muito sucesso, tá? Mas eu tinha um objetivo muito claro, que aos 45 anos eu ia parar de trabalhar. Assim, hoje, por exemplo, a minha empresa, se eu chegar aos 45 anos, que falta pouco, eu não vender ela, ela anda sozinha. Mas eu posso também fazer um feirão e acabar com ela, porque eu projetei ela para acabar nos meus 45 anos. Então, assim, é, quando você escolher o seu negócio, você tem que escolher o que você quer, né? Ah, não, eu gosto daquilo e vou fazer por prazer. Eu acho louvável. Eu acho que não tem uma receita do bolo, não tem que ser como eu estou dizendo. Cada um tem suas expectativas e escolhas. Eu acho que todos podem ter sucesso da maneira que for, né? Respeite os sonhos das pessoas. Isso é muito, quando a gente trabalha com sonhos, a gente fala muito disso. Às vezes, no treinamento de vendas, eu falo: respeite os sonhos do seu cliente. Se ele quer uma piscina de 3 metros, ótimo, sem problema. Se ele quer de 8, ótimo também. Se ele quer de 5, ótimo também. A piscina que ele comprar é ótima. Respeite o sonho dele e sonhe junto com ele. Mas, enfim, fato é que quando você faz o que você gosta, você tem um problema, porque dificilmente você vai abandonar aquilo ali. Você vai trabalhar excessivamente, você vai ficar o tempo inteiro, e você nunca vai sair dali, você vai estar velhinho ali, seus filhos vão crescer, e você vai estar ali. Normalmente é assim que acontece, né? Você só sai dali quando você não aguenta mais. Tem pessoas que falam assim: eu comecei essa empresa do zero, não tinha nada, eu comecei a empresa do zero, e agora eu vou abrir mão dela, vem a crise, vem a situação difícil, vou abrir mão dela. Seja um amigo meu, a gente está num momento difícil, né? Tem muitos clientes meus fechando. Ele falou assim: cara, o que me mata é que eu comecei essa empresa do zero. Eu falei para ele: Duarte, vende agora. Se você não vender agora, você vai quebrar. Ele falou assim: não, não posso vender, cara. Como que eu posso? Olha quanto trabalho, olha quanto tempo eu levei para chegar até aqui. Eu falei: maravilha, amigo. E agora você vai, cara, também voltar a estacar zero só por causa disso, por amor à empresa? Siga o rastro do dinheiro. Se você vender agora, você ganha um bom valor. Se você esperar mais um pouco, você vai perder. Por quê? Porque ele faz o que ama. Quando ele faz o que ama, ele tem dificuldade de largar. E normalmente pessoas assim, quando vem as crises, elas quebram. Resultado, não tenho alegria nenhuma em falar nisso. Ele tinha 5 lojas, já fechou 2 e vai fechar mais 2 semanas, e provavelmente ele não vai aguentar. Porque ele faz o que ama. E por isso ele não quer abrir mão. Eu faço o que eu não gosto, para a partir do ano que vem fazer o resto da vida o que eu gosto. Minha escolha de negócio é matemática. Gente, quando se fala de mundo empresarial, número, mundo empresarial, ele tem a ver com número, não tem a ver com sentimento. Número não tem birra, número não tem sonho, número não tem amor, número não tem ódio, número é número. Se você quer ser um bom empresário, foque nos números. Só olhe para números. Se está valendo a pena, siga em frente. Se você vê que não vai valer, não perca tempo. Eu só olho para números. Não tenho. Eu era muito sentimental, muito lá atrás, e por isso eu quebrei a cabeça muitas vezes. Até o dia que eu aprendi a ser racional. Paulo fala, né? Clamo para que tenha culto racional, né? Eu acho que ele está falando de adoração, de culto, mas o fato é, seja racional, né? Eu falo até muito sobre fé, né? Fé não tem a ver com sentimento, fé não tem a ver com
estado de espírito. Tem gente que hoje está com a fé em dia, amanhã está com a fé em baixa. Então, hoje ele é cristão, ele não é. Fé é convicção. Fé é certeza daquilo que não se vê. Preto é preto, não importa se está molhado, sujo, ele é preto. Né? Cadeira é uma cadeira, ponto. Então, fé é convicção, é certeza. Então, até na religião, os mais sucedidos são quem usam a razão e não o sentimento. Maldito homem que confia no outro, principalmente aquele que confia em si mesmo. Eu não confio nem em mim. Meus funcionários sabem disso. Eu falo assim, eu não confio que você vai acertar, porque eu não confio nem que eu vou acertar, e por isso eu não erro. Eu não erro porque eu confiro o que eu estou fazendo várias vezes. Eu não confio em mim. Né? Eu uso sempre a razão, números. Né? É uma coisa bacana no mundo empresarial. Fui fazer um curso, assisti a palestra do Luciano Hang e também do Pablo Massal. E ambos falaram uma coisa. Esses dias eu dispensei um amigo meu. Eu chorei quando eu dispensei ele. Eu e ele nos abraçamos, choramos muito. Mas eu falei para ele assim, você nunca mais vai trabalhar numa empresa. Ele é meu amigo até hoje, continuamos amigos. Hoje, ontem estivemos juntos, nos abraçamos, brincamos, rimos. Ele é meu amigo, uma pessoa que eu amo demais, mas demiti. O empresário ele tem que ter pressa em demitir e lentidão em contratar. Por que número? Você é empresário, você sabe quanto seu funcionário custa para você por hora, por minuto, por segundo, quanto ele gastou, quanto, né? Você tem que saber isso. Então, empresário que tem sentimento, ele está fadado a quebrar. Porque, por exemplo, ele vai ter um funcionário que não é produtivo, mas por amor ao funcionário, por amizade, ele vai deixar ele ali. Ele vai ter um aluguel que não é bom, mas ele gosta do local e está em frente a uma praça que ele ama e gosta do ambiente, ele vai ficar ali. O empresário não pode ter sentimento. Ele pode ter ética, respeito, ele pode ser honesto, pode não, desculpa, gente, ele tem que ser honesto, tem que ser ético, tem que ter respeito pelas pessoas, mas ele não pode ter sentimento quando fala de negócios. Ele tem que olhar números, né? Bom, acho que é isso, né? Ele falou que tinha um monte de perguntas, eu acho que o tempo acabou, não sei, 9 horas, né? Mas é isso, 9 horas, está acabando o tempo, né? É, sei lá, alguém quiser fazer alguma pergunta aí, gente. Falei um pouquinho, né? Um pouco de cada coisa. Mas, uma coisa bacana, gente, tá? Eu li essas anotações que a gente tinha por muitas vezes. Persiga o seu objetivo. Persiga. Persiga o tempo inteiro. Não esqueça nunca. Trabalho duro. Falando assim parece que é fácil, mas foi muito difícil chegar até aqui, tá? Trabalhe duro. Duro, duro, duro. Não dê brecha, não tenha tempo. Eu lembro que um primo meu, ele me chamava quase toda semana, meus primos são muito festivos, e ele me chamava para estar junto e tal, eu nunca podia. Eu trabalhava de domingo a sexta, só folgava no sábado mesmo, que somos adventistas, né? E aí sempre foi assim. E aí ele uma vez falou assim, cara, nunca mais eu te chamo para nada. Eu falei, por quê? Ele falou assim, cara, você nunca pode. Não vou te chamar mais não. A gente chama para o churrasco, você não vai. Chama para uma festa, não. Chama para praia, não pode. Eu falei assim para ele, olha, um dia você vai entender o preço do seu churrasco, o preço do meu trabalho. Um tio meu me ensinou muito, esse tio, Ribamar, uma frase que ele falou que eu nunca esqueci. Uma pessoa, ela é altamente, e a Emmanuel White fala também isso, nossa mente, ela é altamente produtiva até os 35, 40 anos. De lá em diante, você apenas administra o que você tem. Então, às vezes, a gente deixa sempre para depois. Tem pessoas que é assim, deixa sempre para depois. Ela tem um trabalho, tem um compromisso, surge uma festa, uma praia, alguma coisa, ela perde o foco dela e vai. Ela muda de ramo, muda de padrão, ela esquece, ela abre mão diariamente. Gente, grandes objetivos não se conquistam. Objetivos a longo prazo,
se conquista a curtíssimo prazo. Você tem que, cada dia, conquistar um pedacinho do seu sonho. Não pode perder nem um dia, né? Então, assim, o objetivo da gente era desafiador. Eu queria chegar a um patamar e aos 45 anos poder parar, né? Simplesmente parar. E aí, não é fácil. É desafiador. Então, eu não podia parar. Eu precisava aproveitar o maior período do meu cérebro, dos 18 aos 40. Não podia perder tempo, né? Esse é o período que a gente é altamente produtivo. Então, não deixe para depois, sonhe a longo prazo, mas realize diariamente um pedacinho do teu objetivo, beleza? Bom, se tiver alguma pergunta aí, Bom, pessoal, esse é o momento. Se alguém tiver algo a perguntar, vocês podem, ou algo a comentar também, pode, pode levantar a mão ou abrir o microfone aí, fica à vontade. Dá uns segundinhos aí, senão a gente vai prosseguir. Não deixe de falar aquilo que você pode falar agora, depois a gente. Como a gente. Aqui a gente trabalha cedo, né? Todo mundo acorda cedo, daqui a pouco tá todo mundo dormindo. Eu queria agradecer aí a palestra, né? Muito interessante, né? Eu já passei da casa dos 40, né? Já estou com 46 anos. E a gente fica um pouco, às vezes, inseguro, né? Tem essa questão da fase produtiva, tal, que você falou aí. Mas eu aham, não me vejo também trabalhando a vida toda assalariado. Eu aham, não ganho mal, né? Eu ganho a média de 5 salários mínimos, né? Mas, assim, mas não me vejo também. Você falou uma questão muito, vamos dizer assim, real mesmo. As pessoas nos ensinam, né? Não, você tem que fazer o que você gosta, né? E eu escolhi uma profissão que eu gosto e que ganho razoável, né? aham, Mas eu também penso que eu tenho potencial para ganhar mais, entendeu? Aí, às sim, vezes, eu me sinto inseguro para empreender, para falar assim, porque dependendo do ramo, se eu for empreender para ganhar o mesmo que eu ganho, eu não vou achar graça, não entendeu? tem Eu tenho que motivo, ganhar né? pelo menos o dobro ou o triplo, né? Na minha opinião, né? Aí eu queria ver a sua Aham. posição. O que você falaria para as pessoas que já têm acima de 40 anos, que já estão empregadas, vamos assim dizer, né? E ao mesmo tempo Aham. gostaria de ter esse, enfim, de, de empreender, né? Legal. Cara, Sérgio, você fez me lembrar uma coisa bacana, né? O empresário ele tem uma oportunidade, Sérgio, e eu acho que vai te ajudar aí, fantástica. Por exemplo, eu sou um cara extremamente, muito desorganizado. Muito. Sou muito desorganizado. Por isso eu contrato pessoas organizadas, tá? Então, assim, quando eu falo, você só produz extremamente até os 40, aí dá a impressão assim, poxa, então o Sérgio aí, por exemplo, está com 45, não vai produzir mais? Vai, Sérgio. O empresário tem uma oportunidade fantástica, que poucas coisas te dão essa oportunidade. Você pode procurar pessoas altamente produtivas, Sérgio. Você pode montar uma empresa e botar pessoas altamente produtivas. O empresário ele tem a oportunidade. Se você, por exemplo, é um cara que tem dificuldade com leitura, contrata alguém que lê muito. Se você é um cara que passou, a sua capacidade física não permite fazer determinadas coisas, contrate pessoas que tenham. O empresário ele tem que ser honesto consigo mesmo. Ele tem que olhar para ele mesmo e falar assim: olha, eu tenho essa deficiência. Eu não sei fazer isso. Eu não sou bom nisso. Eu não sou bom naquilo. Então, eu vou contratar pessoas que são boas nisso. Então, Sérgio, por exemplo, é, depois de uma certa idade, quando eu falo isso, isso eu aprendi com meu tio, né? Quando eu falo isso, que a gente só produz altamente aos 40, né? Isso não significa dizer que eu não posso ser empresário. Eu conheço um amigo que entrou para o mundo empresarial aos 45 hoje, aos 45 anos, hoje ele tem 55, ele é bilionário, entendeu? Mas o que ele fez? Buscou nas pessoas as ferramentas que tinham o que ele precisava. A força, a gente até brinca, a gente usa a expressão que é o punch, que é o quê? Aquela galera que está ali, ó, e quer sangue no olho, quer produzir, quer trabalhar, tem o fôlego que às vezes falta, né? Por causa da história de vida, do cansaço, enfim, vários motivos. Então, não é porque você passou dos 40 que você não pode ser um empresário. Não, você pode, tá? Busque nas pessoas aquilo que falta em você.
Agora, uma coisa que você tocou aí também bacana, né? Poxa, eu tenho um emprego. Cara, nem sempre a pessoa busca ser empresário por causa do salário, né? Tenho emprego, ganho bem, vou deixar de ser empresário, pagar mesmo, vou deixar de ser funcionário, pagar a mesma coisa. É o que eu te falei, é o que eu estava falando, às vezes depende do motivo. Qual é o fator locomotivo que te move? Tem pessoas que fazem pelo dinheiro, tem pessoas que não. Por exemplo, eu conheço um amigo que ele nem ganha tão bem assim, mas ele tem a empresinha dele simplesmente porque ele quer acordar a hora que ele quer, ele quer dormir a hora que ele quer ter liberdade de falar assim, hoje eu não vou trabalhar, assume aí que eu vou dar um passeio com minha família. Então tem vários fatores, né? Ser empresário não é só questão de dinheiro, tem a liberdade de escolha, a liberdade, né? Inclusive, a irmã Nádia aconselha que a gente seja autônomo, né? Ela dá esse conselho. Isso é verdade. Num dos livros dela, ela fala sobre isso. Exatamente. O funcionário ele tem várias restrições que é imposta a ele, alguém manda na vida dele. Isso aí também é um bom motivo para se tornar um empresário, né? Agora, se vai a dica aí, gente. Um livro que é um divisor de águas, tá? Para quem pensa aí entre o salário, ser ali um CLT ou ser um empresário. Pai Rico, Pai Pobre. É um divisor de águas esse livro. É muito bacana, abre a mente, muda a visão de vida, tá? É muito legal. Falando de negócios, tá bom? Sérgio, acho que eu não sei se eu respondi. Não, respondeu sim, muito, muito obrigado, né? Porque às vezes a gente se acomoda, né? Às vezes a gente. Eu me vejo assim, Não. eu falei quando jovem, né? Eu quero sair do aluguel, né? Sempre vivi, cresci numa vida de aluguel, né? E também quero ter um carro. Aí você que sai do aluguel, compra o carro. Aí agora você está naquela fase, compra uma terra, vamos plantar, vamos fazer alguma coisa, tal, Aham. construir. E assim a gente está. Eu estou nessa pegada agora, só com Assim, terminar de pagar Sérgio, uma terra e começar a construir. Mas eu fico pensando, e aí, a vida parou para mim, vou só construir uma casinha ali, plantar alguma não. coisa, tal. Mas aí não é só isso, né? Não vou Uhum. ficar a vida toda trabalhando como seletista, mas eu penso que eu poderia fazer mais, né, entendeu? Essa que é que eu Uma penso. coisa que você tocou no assunto aí, o Sérgio, o padrão de vida muda, né? E o cenário comercial muda também. Hoje, eu vou falar de mim, tá? A minha visão de vida hoje. Hoje, se eu, se eu voltasse atrás hoje, eu não construiria casa. Hoje, na verdade, hoje em dia a gente fala sobre finanças, hoje alugar é mais investimento que construir, sabia? No mundo de hoje, no cenário de hoje. Lógico que para quem sabe usar isso a seu favor, tá? Quem sabe investir o dinheiro da maneira correta. Para isso, para entender isso, eu entrei nesse assunto, mas na verdade, para entender isso, deve ser um dia falar só sobre finanças, mas hoje alugar é mais investimento que construir. Os grandes economistas falam sobre isso, entendeu? Mas Entendi, aí muito obrigado, viu? é um assunto para outro dia. Mas, Sérgio, cara, não tem. Nunca é tarde, não, cara. Isso é uma metodologia minha, tá? Mas eu conheço, tem vários amigos meus empresários que começaram depois dos 40, então aí, bem, graças a Deus. Mais alguma coisa aí? Estou aqui, estou à disposição, Danilo, gente. Danilo, se quiser soltar o microfone, pode falar. Boa noite. Boa noite, Danilo. Primeiramente, gostaria de parabenizar o Wallace pela brilhante palestra e também aos organizadores, né, dessa live. Seja Deus, Wallace, cara. Wallace, uma coisa que você falou que me chamou a atenção é quando você afirma que prosperidade é ausência de necessidade. E eu creio muito nisso, viu? Muitas das vezes a gente, muitas das vezes a gente, né, fica correndo atrás das coisas e Uhum, esquece de refletir sobre o que a gente precisa exatamente. para O que realmente viver tem de valor, forma né? uma vida plena. É. Então, eu gostaria de ouvir você mais sobre isso, porque, por exemplo, né, eu
desejo muito empreender, mas eu ainda não encontrei uma oportunidade igual você encontrou aí a respeito desse ramo aí que você encontrou, entendeu? Você identificou um problema certeiro e as empresas que necessitavam Entendi. Então, Danilo, daquelas, você encontrou. Então, eu sou servidor público, né? E servidor público é aquela coisa, né? Você não ganha mal, mas você também não ganha bem, e você vai vivendo ali, né? Com aquilo que você tem. Então, eu busco encontrar essa oportunidade. E falando em oportunidade de empreender nesse mundo atual, nessa conjuntura econômica, né, política que a gente vive, é, quais são as oportunidades que você, como empresário, vê nesse momento atual que o país passa? rapaz, fez uma pergunta difícil, viu? Mas vamos lá. Na verdade, são várias perguntas, né? O primeiro ponto, cara, Albert Einstein, e foi aí que eu peguei a sacada dessa questão de como achar o ponto para onde investir. Albert Einstein, ele fala uma coisa seguinte: perguntaram para ele aonde era o laboratório de ideias dele. Eu, por exemplo, eu tenho anotado mais de 20 ideias de onde empreender, do que fazer. Albert Einstein falou assim: meu laboratório é o bloquinho de anotações que anda no meu bolso. O que acontece, Danilo? Durante o dia, você tem dezenas de ideias. Dezenas. A questão é que você não anota, guarda. Quando eu digo você, Danilo, não estou falando da sua pessoa, não, tá? Estou falando de maneira Sim, geral, tá? A questão é que você andando, você pega o ônibus, não sei se pega o ônibus, mas é um exemplo, tá? Você pega o ônibus, por exemplo, você pega um ônibus, você passa a roleta, você sente a necessidade de uma roleta mais larga. Você senta no banco, você sente a necessidade de um banco mais confortável, que você pode ser o cara que vai fazer e todo mundo vai amar. Você puxa ali a corrente da cigarra, você sente a necessidade de um botão que fica mais prático, mais baixo. A realidade é que as oportunidades existem o tempo inteiro. A cada grande ideia, ela gera uma lacuna, entende? sim. Por exemplo, se quando veio a ideia de fazer as grandes coletadeiras de cana, né, ela deixou uma lacuna, que é o quê? Aquela galera toda desempregada. O que eles tinham que fazer com aquele monte de gente? Então tem uma lacuna. Se tem uma lacuna, tem uma oportunidade de ganhar dinheiro. Se vai a dica, lê a história do dono da Itapemirim, é incrível. A visão daquele homem é fantástica. Um dos maiores empresários que já existiu no Brasil, né? Hoje, como já passou a época dele, mas vale a pena ler a história de empresários. Mas, enfim, preencha lacunas. Danilo, a sua volta, se você parar hoje, onde você está, eu não sei onde você está, mas, por exemplo, eu estou aqui, né? Eu já senti várias necessidades aqui. Eu botei a mão aqui nessa mesa, senti que ela está aqui na grande demais, e eu posso ter uma mesa mais boleada, entendeu? Várias coisas à sua volta. O grande negócio está à sua volta. Um dos homens mais ricos do mundo é um cara que faz guarda-chuvinha para botar em drink. Olha só a sacada do cara. Entende? Então, assim, a grande oportunidade está à sua volta. Veja a necessidade das pessoas, preencha essa necessidade. Tá? Pessoas que preenchem necessidade, elas são prósperas por natureza. Entendeu? Olha a sua volta, eu sou muito observador, eu olho a conduta, como as pessoas andam, o que irrita as pessoas é uma máquina de dinheiro, né? Todo ser humano é insatisfeito com alguma coisa. Veja que se você tiver a sua volta e falar assim, caramba, isso aqui atrapalha o Henrique. Aí, se atrapalha mais alguém, isso incomoda. Quantas pessoas reclamaram disso? Preencha aquela lacuna e você vai ganhar dinheiro. Entendeu? Você vai ser próximo. Então, a dica de escolher um negócio. Eu só escolho negócios assim, que preencham buracos. Por isso, as minhas empresas, uma serve a outra, entendeu? Na verdade, são várias empresas dentro de uma. Uma trabalha para a outra. Eu vou vendo a necessidade, vou vendo o buraco, mas aí, baseado nisso, o que investir, o que fazer agora? Por exemplo, eu estou mudando alguns investimentos, algumas coisas, estou mudando a visão. Veja bem, gente, eu não estou aqui para falar de política
de esquerda, nem de direita, de PT, de Lula, de Bolsonaro, nada disso. Estou falando de negócio. Tá? Lembre-se que eu falo de números e não de sentimentos, ok? Então vamos lá. Num governo de direita, o dinheiro, a riqueza vai para a mão do povo, através das empresas, dos empresários. Num governo de esquerda, o valor do dinheiro, o dinheiro capital não está na mão do povo, nem na mão do empresário, está na mão do governo, né? Então, tudo que é ligado à máquina pública gera receita, muito no governo de esquerda, tá? Por exemplo, quando o Lula ganhou, eu já, no início do ano, eu sempre trabalhei para empresas do ramo de lazer, né? Esse momento a gente começou agora a focar em licitações do Exército, da Aeronáutica, a gente já está com uma no Exército, a gente atende já, vai começar a atender os 4 estados do Exército. Agora, o pessoal fala assim, se você vende bom filtro, eu falei, não, amigo, o negócio é dinheiro, o negócio não é de bom filtro. Por que eu estou te falando isso? Por exemplo, a licitação, eu vou entrar com lâmpadas, eu vou entrar com vassoura, eu vou entrar com um monte de coisa. Quando o comandante sentou comigo e falou, qual a licitação você quer brigar? Eu falei, qual é a melhor? Aí ele falou assim, como assim? Eu falei, qual é aquela que ninguém quer brigar? É essa que eu quero. É aquela que eu quero. Ele, tem uma de lâmpada. É essa que eu vou brigar. Mas você vende lâmpada? Agora eu vendo. Entende? Então, preencher lacunas. Hoje, no governo de esquerda, o dinheiro está na máquina pública, não está na mão do pobre, né? Porque o dinheiro para vir na mão do pobre não é Bolsa Família que dá. O dinheiro para vir na mão do pobre é através de emprego. Então, você tem que ter um comércio forte, empresas fortes, e só assim o dinheiro vai para a mão do pobre. Não estou falando aqui, né, de Lula, de Bolsonaro, nada disso, tá? Estou falando de negócio, tá? Ele fez uma outra pergunta, foram 3. Qual foi a terceira, Danilo? Foi sobre a prosperidade, né? Legal. Necessidade. Por exemplo, Danilo, vou falar aqui para vocês. A gente, pão em glória de Deus, Deus foi muito bom conosco. E ele mesmo. A gente fala assim, dicas de negócio, mas na verdade, se não fosse Deus, não teria chegado aqui. A gente chegou aqui, e vou ser honesto, eu já fali várias empresas, tá? Mas se serve de desculpa, em Ford faliu 5 antes de fundar a Ford. Kennedy perdeu 5 eleições antes de se tornar presidente. Mas diz a história que nenhum grande empresário tem sucesso antes de falir pelo menos 5. Eu bati recorde, passei de 5. Tá? Então, persistência. Tá? Mas por que eu estou falando isso? Porque, assim, Deus foi muito bondoso com a gente. A gente hoje, para honrar a Deus, a gente tem alguns imóveis, a gente tem algumas coisas, mas a gente veio morar dentro de um ônibus. Eu, minha esposa e os 4 filhos, né? E a gente está felicíssimo com isso. Na verdade, hoje a gente nem mora no ônibus ainda, que não ficou pronto. A gente mora no quartinho aqui no lifestyle. Eu, minha esposa e as crianças. E a gente nunca esteve tão feliz na vida. Não que a gente era infeliz antes. Prosperidade, ausência de necessidade. Eu busquei crescer e ganhar dinheiro com um objetivo claro, foco total. Servir a Deus com meus recursos. Esse era o motivo meu e da minha esposa para crescer. Esse aí, eu digo para você, é o principal fator que vai influenciar na vida de um cristão o sucesso. Mas se falar para você que sempre que eu queria... Eu sempre gostei eu ando, quem me conhece, eu ando de chinelo de bermuda. Eu, às vezes, vou em reuniões de negócio de chinelo de bermuda. Eu tenho... o sonho do tal carro chegou, consegui realizar. Na verdade, eu desisti. Quando chegou a hora, eu não queria mais, porque eu estava fazendo estudo sobre Salomão, e descobri que vaidade, né? Tudo é vaidade. Eu falei, cara, eu desisti. Na verdade, essa história desse carro é uma história longa. Mas, enfim, é o carro que eu menos ando. É o carro que eu menos uso. Quando eu uso ele é porque eu fui obrigado a usar. Mas, assim, por que eu estou dizendo isso? Uma vez eu trabalhei numa empresa, numa multinacional, vocês devem ter ouvido falar de Forever Living. E ali falava de carro, de viagem, que você ganhava tantos reais por mês, e um monte de coisa que prometia, né? E era verdade, tá?
ganhava mesmo se trabalhasse, não tinha mágica. Não tem mágica, gente. Trabalhem duro. Não existe mágica nem fórmula. Trabalhar focado, não desistir, é o que vai mudar. Mas, enfim, e aí, numa palestra que eu estava dando, um rapaz lá falou assim, olha, tem uma senhora lá que eu já chamei, ela vende Avon, vende Natura, vende um monte de coisa, mas quando eu fui falar de Forever para ela, ela falou que já foi mais de 10 chamar ela lá, e tudo, ela falou que é tudo mentira. Eu falei, a senhora mora onde? Ela mora na comunidade tal, tal, tal. Eu falei, como é que é a casa dela? A casa dela é humildezinha, e você vai falar com a senhora dessa, de viagens posterior, de carro de 100 mil, Não, amigão, me faz o seguinte, tenta marcar com ela e eu vou lá na casa dela. Aí, um dia marcou e eu fui lá. Cheguei lá, moça, lembra o nome dela? É dona... Esqueci o nome. Mas, enfim, cheguei lá, e aí a pergunta básica, eu não falei de viagem, não falei de carro, não falei de nada, não falei de salário, não falei de nada. Eu falei assim, cara, como é que é o nome da menina? Esqueci o nome da moça. Mas, enfim, falei assim, a senhora tem algum sonho? Ela tem. Qual é o seu sonho? Ela, trocar minha geladeira. Eu falei, opa, que legal, trocar a geladeira. Falei, olha, eu vou pegar uma caixa de produtos para a senhora, marca uma reunião com as suas amigas, a gente vai vender junto, e vamos ver se a pessoa consegue trocar a geladeira. Vamos trabalhar para isso. E aí ela falou assim, mas se eu vender isso aqui, eu consigo trocar essa geladeira? Eu falei, se a gente conseguir vender isso aqui, a senhora consegue trocar essa geladeira. E me marcou um domingo, ela chamou um monte de gente, fizemos uma reunião, ela vendeu tudo. Aí, dinheiro dela, lucro dela. Aí ela falou assim, mas não dá para comprar geladeira. Eu falei, fica tranquilo, dia 15 a senhora espera. No dia 15 a empresa mandou um cheque para casa dela. Eu fui lá levar, eu falei, tá aqui seu cheque. Para que isso? Para trocar sua geladeira. Mas quem está me dando? A empresa está dando por ela ter comprado o produto com ela. E ela saiu feliz da vida, foi lá e comprou a geladeira. Aí ela voltou e falou assim, agora eu quero trocar o fogão. A questão é que as pessoas estavam oferecendo para ela algo que ela não queria. Ela não queria carro, ela não queria viagem, ela queria trocar o fogão e a geladeira. Felicidade, prosperidade é ausência de necessidade. Cada pessoa tem seus sonhos, pequenos ou grandes, eles são tão importantes quanto os outros. Entende? O importante é chegar onde você quer chegar, né? Tem pessoas que têm sonho de ter um carrão, tem pessoas que são... Eu conheço um, e para finalizar, eu acho que essa vai responder bem a sua pergunta, e foi o camarada que me ensinou isso. Chiquinho. Eu trabalhei no SEASA há muitos anos, na juventude, trabalhei com um camarada chamado Chiquinho. Ele era simplesmente o cara mais rico do SEASA do Rio de Janeiro. Muito dinheiro. Isso é muito dinheiro. E Chiquinho andava de Fusca. Um dia falaram assim, Chiquinho, por que tu não troca de carro, cara? Você tem loja, tem caminhão, tem um monte de coisa. Fica andando de Fusca, de chinelo aí, todo largado. Ele respondeu assim, rapaz, falar uma coisa pra você. Eu tenho um cachorro, um Fusca e uma mulher que me ama. O resto é só acessório. Entende? Prosperidade é ausência de necessidade. Eu penso assim, tá? Aquele carro, a casa, o lugar que eu queria morar, não era realmente o que eu queria. Aquilo apenas serviu para me manter focado para chegar aonde eu queria chegar de fato, de direito. Era só o motivo, o fator locomotivo, entendeu? Mas hoje, por exemplo, eu já tentei vender esse carro várias vezes, mas Deus não sei porquê, Deus tem um propósito com ele. mas eu mesmo não vivo essa vida, não. Muito bom, Alisson. Muito obrigado, viu? Não, estamos juntos, irmão. Mais alguma coisa aí, gente? Estamos à disposição. Acho que não, né? Acho que deu já para aproveitar bastante, né? Alguém levantou. A Sônia. Sônia. É a Sônia daqui? Não sei, vamos descobrir. Então, vamos lá, fala aí, Sônia. Oi. Tudo bem? Eu sou do Rio Grande do Sul. Legal, tive aí em... Caramba, Brusque, não é isso? Brusque? Aí é Santa Catarina, daí. Santa Catarina? Legal. Do lado aqui, do estado Mas do fala, lado. minha querida. Olha, eu quero agradecer porque, assim, a gente está nesses grupos de
da Adventista, né? Uhum. Mas até hoje nunca vi ninguém falando em palestra de finança e é onde que tem uma dor de cabeça tremenda na nossa vida, né? É tremendo, dá Pois para é. todo mundo. Então eu quero agradecer e deveria ter mais palestras sobre finanças, sim, porque o povo de Deus, como você vê na Bíblia, olha ali Abraão, como é que ela é próspero, Jó era Aham. próspero. Então as pessoas têm um engano tremendo. Nossa, ainda a irmã White diz assim que a gente deveria procurar as pessoas, pregar o evangelho para essas pessoas ricas, para elas também abençoar o evangelho crescer, né? Então, não está Uhum. dizendo que não é para ter rico, não, que não é para pessoa Não. prosperar, né? Então, o foco, às vezes, é uma mentira que, nossa, né, vende tudo e dá aos pobres, parece que só fica aquilo na cabeça, né? Vende tudo e dá aos pobres. Mas quem é que tu vai, daí, quem é que você vai abençoar com o emprego? Você é empresário, você abençoa quantas pessoas na tua vida até hoje? Né? Elas têm que ter Você emprego, elas tocou num têm que ponto ter. interessante aí, uma dica de empresariado. Mas deixa você terminar que eu falo sobre isso. Quando você é abençoado, você abençoa as outras também, né? É uma troca, né? Aham. Então, o Will Smith, eu gosto muito de. Eu quero ler achar um versículo aqui. Deixa eu ver se eu acho, para ler para vocês. Deixa eu ver aqui. Eu não vou achar agora. Mas a Bíblia fala que é Deus que dá força para você adquirir a riqueza. Eu não achei aqui agora, não lembro o texto de cabeça. Mas a riqueza vem de Deus. E Ele dá força para isso, quando você entende para que ela serve. A palavra de Deus fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí as pessoas confundem achar que é o dinheiro. Não é. O amor ao dinheiro é o problema. O problema é o que você vai fazer dele, para que ele serve. Eu lembro que quando eu era ancião na igreja de Pedro Neto, era novo, eu e a Cátia era recém-casado, e eu quase não fazia teologia. E o pastor que nos casou, pastor, eu sou péssimo com o nome, gente. É uma deficiência que eu tenho. Enfim, e ele insistiu comigo para fazer teologia. Eu pensava, chegou um momento de fazer teologia. Mas imagine se todos fossem pastores, né? Nem todos são. Mas eu tinha um sonho de servir como Nicodemos, como José de Arimateia, era um sonho que eu tinha. O Will Smith fala no seu livro, se você não está mudando a vida das pessoas que estão ao seu redor, você está perdendo seu tempo. O dono da van, né, o Luciano Hang, fala assim, ó, pague e pague bem. Fidelidade tem preço. Pague e pague bem. Eu tenho uma empresa que tem mais de 300 lojas em 4 estados diretamente, mas eu esqueci de falar que a gente atende cliente também de maneira indireta. Por exemplo, a gente tem cliente na Bahia, a gente tem cliente em Foz do Iguaçu, a gente tem cliente em Rondônia, em vários lugares, né, que é de maneira indireta. A gente manda para o transportador e tal. Mas fato é, como é que movimentar isso com apenas 7 pessoas? Né? Mude a vida das pessoas ao seu redor. Elas têm que ter prazer em trabalhar com você. Tem um camarada, dono da Chili Beans. Ele simplesmente, acho que se não me engano, em 4 anos, ele se tornou a maior fábrica de óculos da América Latina, a segunda maior do mundo. Ele é um brasileiro. Esse camarada, uma vez, ele pegou 2 milhões de reais e dividiu para 7 funcionários. Ele decidiu mudar a vida daqueles funcionários que eram mais próximos. Se você não está mudando ou fazendo algo pelas vidas das pessoas que estão ao seu lado, você está perdendo o seu tempo. Pessoas que pensam em ficar rica para ganhar conforto para si próprio, não entenderam nada. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, falar um pouquinho sobre o Jó. Jó capítulo 1, Jó era homem rico, íntegro, reto, se desviava do mal. Isso, o próprio Deus está dizendo isso. Mas ele fala assim, ó, e Jó dava banquete, seus filhos se reuniam e davam banquete.
todos os dias, e Jó sacrificava pelos seus filhos, porém, eram muitas pessoas ao seu redor. Grifar, empodar, mostra que Jó era rodeado de pessoas, mas ele sacrificava porque seus filhos poderiam ter pecado. Em Jó 5, Jó capítulo 5, versículo 7, Jó fala assim, ó, bem-aventurado o homem que Deus disciplina, pois ele, de 6 feridas, ele não te livrará, mas a 7ª, ele te protegerá. Jó 42, capítulo 1, ele fala assim, ó, hoje bem sei que tudo pode, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Antes conhecia de ouvir, agora meus olhos te veem, te contemplo face a face, por isso me arrependo no pó da cinza. Peraí, mas Deus falou que ele é um íntegro, reto, se desviava do mal, mas agora está arrependido, arrependimento tem que haver com quebra de mandamento, pecado. Se ele está arrependido, é porque ele cometeu um pecado. A questão é qual pecado? É Jó. E tem gente que fala assim, não, Jó não pecou. Só que é o seguinte, a Bíblia fala que não há um justo sequer. Todos pecaram e carecem agora. Então a pessoa que entende que Jó não pecou, ela não entendeu nada. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Inclusive, Jó não está no céu, não foi um dos que foram para o céu. Né? Então, por que eu estou falando isso? Jó, antes te conhecia de ouvir, e agora meus olhos veem e te contemplam face a face. Quando Jó fala que se arrepende, Deus chama os amigos de Jó, ele faz o temita, o tanita e o jesuíta. Ele fala assim, jesuíta não, errei o nome, gente. Eu tenho problema com o nome, tá, gente? Estou falando todo mundo. Ele chama esses amigos de Jó. Jó passou todo o sofrimento dele falando de Deus e discutindo sobre Deus na lixeira da cidade com esses 3 amigos e com a esposa dele. E ele chama os amigos de Jó e fala assim, ó, eu vou matar vocês, porque vocês não falaram o que era reto de mim, como meu servo Jó. A menos que Jó ore por vocês, senão eu vou matar vocês. E aí eles contam para Jó e Jó ora pelos amigos. E aí a Bíblia, de maneira fantástica, fala assim, ó, e Deus restaura a prosperidade de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E Deus dá a casa. E Jó entende, quando Jó fala assim, hoje entendo que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Jó, quando recebe a casa, a primeira coisa que ele faz, e está lá na Bíblia, leiam isso, ele abre a sua casa e dá um banquete. Antes ele dava banquete para os seus filhos, e orava para os seus filhos. Agora ele ora para os seus amigos, e sua prosperidade é devolvida. Jó abre a sua casa, agora, quando é próspero pela segunda vez, e a Bíblia fala assim, ó, e ele convidou todos quanto o dantes o conheceram, aquelas mesmas pessoas do capítulo 1 que ele conhecia, e ele orava só pelos filhos. Jó, ele tinha uma questão, ele não mudava a vida das pessoas à sua volta, ele só cuidava da família dele. Tem pessoas que querem, adventistas, que querem ser empresários porque quer ter uma vida melhor. Seja um empresário, tenha sucesso para fazer a obra de Deus, e você vai ter uma vida melhor. Mude a vida das pessoas à sua volta. Quando Jó decidiu mudar a vida das pessoas à volta dele e orar por essas pessoas, Deus devolveu a prosperidade dele. E é mais ou menos assim que eu penso, né? Bom, gente, não sei, tem mais alguma coisa aí? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta aí, Sônia. Não sei se foi legal aí. Não, era mais assim um comentário que eu fiz, né? Porque realmente a gente precisa ter mais atenção, porque o povo de Deus, ele deve ser abençoado e buscar essa bênção, e não, eu não, nesse tempo, que Deus não quer mais que o povo seja abençoado, né? Parece que Deus criou a não é gente assim, para porque ser ricamente abençoado. A gente o não é Jesus, abençoado porque a gente não entendeu para que serve a bênção. e Jesus mesmo, ele diz assim, ó, cada dia viva um dia, né? Então, a gente às vezes está vivendo uma aflição, tem gente hoje que está vivendo uma aflição antes do tempo, né? E isso prejudica o ser humano. A gente tem que sim, pensar e planejar o melhor, né? Enquanto a gente está aqui e abençoar os outros, como você, como empresário, você vê, você começou do nada, mas hoje a bênção que você é para as pessoas ao teu redor, pessoas que você emprega, né?
Sônia, eu vou falar uma coisa para você. Hoje eu cheguei ao contrário. As pessoas que me abençoam, sabia? Não dá para entrar nesse mérito hoje, mas eu sou mais abençoado do que abençoo, acredite. Essa Isso é parte aí de bênção, ainda hoje eu estava escutando no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2 diz assim, ó, o cristão, ele não vê essa moeda, mas tem duas, ao lado das duas moedas. A pessoa que ela abençoa, ela é abençoada automaticamente. verdade, verdade. Tem essa troca. E as pessoas pensam assim, não, eu vou abençoar, mas a pessoa já é abençoada. Deus é tremendo Deus como ele faz o equilíbrio das coisas, né? Quando você faz bem Uhum. aos outros, Uhum. você recebe de Deus aquele bem muito maior, um regozijo assim que quem vive sabe, né? Quando tu faz o bem ao ser humano, o que você recebe de Deus, né? É, Bom, eu também queria comentar algo para a gente finalizar. Tem um texto do Espírito de Profecia que diz que o verdadeiro êxito é quando a gente tem um alvo bem definido, né? E aí a gente alcança os nossos empreendimentos, tem sucesso, né? O verdadeiro êxito, para você ter êxito e sucesso, é dessa maneira. E é isso que a gente conseguiu ver dentro da sua história, Wallace. Uma das coisas que me chamou a atenção logo no início da palestra foi: eu vou fazer um planejamento, porque em tal período eu quero servir a Deus e quero ajudar a obra, a causa. E Deus abençoou todo esse momento, porque hoje tem sido uma bênção, né? E é isso, gente. O que a Sônia falou, né, desse grupo, é difícil encontrar, né? Realmente, a gente viu essa necessidade e falamos, olha, vamos trabalhar nesse sentido, porque nós não temos algo nesse rumo aqui no Brasil. Existem muitos congressos adventistas, existem muitos ministérios que estão trabalhando, mas algo que trate nesse aspecto de administração, finanças, de empreendedorismo, estava largado e a gente está começando aí. Já temos um tempo, já temos lives gravadas no YouTube. Se você ainda não assistiu, assista lá. E assim, para você que está aí nos assistindo agora, tira um tempinho, compartilha com outros aí esse grupo, compartilha os vídeos que já foram colocados e nos ajude aí em oração para que a gente possa continuar avançando. Temos muitos planos, muitos projetos para avançar. É uma obra que está começando aqui no Brasil, já tenho conhecimento de outros ministérios que Deus tem levantado nesse sentido para educar o seu povo novamente na visão correta. E isso me deixa muito feliz, né? Eu vou contar para vocês que recentemente encontrei um ministério que já tem avançado bastante e nós entramos em contato com eles para fazer algumas parcerias e eu estava olhando os ideais dele, né, o objetivo, as metas, a visão, e era assim praticamente idêntico, vou falar a verdade, era praticamente idêntico ao que nós em oração tínhamos montado aqui há um ano atrás. E eu olhei e falei para meus colegas, gente, é Deus que está levantando esse ministério, ele já tinha começado isso fora do Brasil e ele está nos levantando hoje para isso começar aqui. E que Deus seja louvado, vamos avançar, vamos continuar trabalhando. E a gente é em poucos também, né? E não com muita experiência como gostaríamos, mas Deus colocou essa obra em nossas mãos e eu peço a oração dos irmãos, né? Entre em contato com a gente se você tem alguma ideia, algum comentário aí para nos auxiliar também e divulgue. Eu agradeço ao Wallace, que ficou aí conosco não, eu agradeço, até tá bacana, 9h40 aí conosco aí. bacana E aí, você que parabéns. permaneceu desde o início aí, muito obrigado, né? Deus abençoe bastante a vida de vocês. E para você que está no YouTube aí assistindo já essa gravação, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar para seus amigos e divulgar, ok? Deus abençoe a todos. Wallace, você faz uma oração para nós? Oramos, vamos lá. Gente, parabéns aí pelo projeto, fantástico. Como diz Salomão, sábio é aquele que nunca cansa de aprender. Está sempre aprendendo, né? Vamos lá. Sangue do Pai, obrigado, Senhor, por esses irmãos que estão aqui, Senhor Deus,
participando dessa live. Obrigado pela oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da minha história. Espero, Senhor Deus, que o Senhor tenha sido exaltado, não a mim ou a minha história. Obrigado, Senhor Deus, por nos permitir estar aqui e ter algo para contar. Amado, obrigado por, mesmo que numa live, ter conhecido mais um pouquinho da nossa família, que eu possa abençoar esses irmãos, que eles possam, Senhor Deus, ter a prosperidade plena, que é a felicidade, a alegria, a realização pessoal com quem somos, que a gente possa, Senhor Deus, estar feliz com quem somos. Buscar melhorar, sim, mas para a honra e glória do Senhor Jesus. Que possamos, Senhor Deus, ser pessoas mais dignas do seu Espírito. Que o Senhor possa abençoar nosso irmão Henrique na direção do seu ministério. É o que eu te peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, boa noite. Boa noite aí. Obrigado por ter me ouvido até essa hora, tá bom? Um grande abraço. Até mais, gente. Fiquem com Boa noite.